5 motivos para você comprar o Poco F7 Pro. A gente sabe muito bem que a Xiaomi, Poco, Redmi tem muita audiência aqui no Brasil, o público consumidor é enorme, pessoas dispostas a pagar o preço cobrado pelos dispositivos aqui no Brasil, e para muita gente a importação desses dispositivos ainda vale a pena. Então nesse vídeo eu quero comentar com você 5 bons motivos que você deve considerar para investir o seu dinheiro em um dos smartphones de linha média que deve fazer muito barulho no mercado global em 2025, que é o Poco F7 Pro, mais um lançamento dentro do guarda-chuva da Xiaomi. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas do mundo tech. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia. A partir de agora, alguns dos motivos que podem respaldar a compra no Poco F7 Pro. O primeiro motivo que você deve considerar é o desempenho brutal desse smartphone. O Poco F7 Pro vem com o potente processador Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm, trabalhando com 12 GB de RAM. Ou seja, você tem um hardware potente o suficiente para executar praticamente qualquer aplicativo, realizar qualquer tarefa, e principalmente para aquelas pessoas que gostam de alta performance e que querem um smartphone para poder jogar, para poder assistir vídeos com maior fluidez, esse é o dispositivo que você deve considerar dentro de uma relação custo-benefício aceitável. É óbvio que ele não vai entregar o mesmo desempenho do Snapdragon 8 Elite, que é o processador da Qualcomm dedicado aos modelos mais completos e mais potentes, mas ainda assim, mensure se você realmente precisa do máximo de performance para o seu dia a dia, ou se você precisa do processador mais potente para rodar, sei lá, o Genshin Impact da vida. Não necessariamente. E levando em consideração que praticamente todos os smartphones de 2025 estarão focados para o que é hoje o grande diferencial dentro dos dispositivos de tecnologia, que é a inteligência artificial, eu entendo que o Poco F7 Pro está de ótimo tamanho, focando na relação custo-benefício, entregando performance em função também do preço cobrado por ele. Tudo bem, os processadores da Qualcomm estão mais caros em 2025, mas para quem quer essa maior performance vai pagar a mais, ou neste caso, pagar um preço equacionado, porque Xiaomi decidiu fazer um equilíbrio de preço, levando em consideração o que temos no mercado com esse mesmo processador. Então, toda essa potência bruta pode ser colocada na equação para a compra do F7 Pro. Segundo motivo para você considerar a compra desse smartphone é a sua tela AMOLED, que é simplesmente impressionante. Uma tela de alta resolução, alta densidade de pixels, são 526 pixels por polegada na tela desse dispositivo, com proteção Gorilla Glass 7i, que é uma das mais avançadas que a Corning lançou para os smartphones. Então, para quem leva em consideração a experiência visual no sistema operacional, inclusive, para quem quer consumo de conteúdo em vídeo ou nos jogos de alta qualidade, para quem quer ter uma experiência visual mais avançada, o Poco F7 Pro atende muito bem a essas qualidades e perspectivas. A gente sabe muito bem que a tela é um dos recursos mais caros de hardware de um smartphone. Então, garantir uma boa relação custo-benefício e ainda receber uma tela de qualidade é uma combinação muito difícil. E a Xiaomi ainda foi legal com a gente, deixando marcas como a Poco para poder equacionar nesse fator também, não apenas no desempenho, mas na melhor experiência visual. Também leva em consideração que ter uma boa tela não só entrega uma boa experiência de uso no consumo de conteúdo multimídia, mas como também estamos falando de smartphones com câmeras bem interessantes, visualizar as fotos na tela do smartphone com o máximo de fidelidade é algo que os usuários também estão procurando com maior frequência. Sem falar na gravação de vídeos, que temos muito mais produtores de conteúdo na internet em função das características dos smartphones que agora são tão competentes quanto câmeras profissionais ou semiprofissionais.
Então, nada mais justo que a tela do dispositivo acompanhe esses aspectos periféricos a ela para poder entregar a melhor experiência de uso e os melhores resultados. Por isso que a tela do Poco F7 Pro é um ponto de destaque. Como no último segmento eu falei das câmeras, o terceiro motivo para você considerar a compra do Poco F7 Pro é no conjunto fotográfico que ele carrega. Não são câmeras superlativas com 200 megapixels. A gente tem um conjunto de câmeras de respeito, mas o sensor principal ainda é de 50 megapixels. Porém, de novo, nós estamos na era da inteligência artificial e os fabricantes entenderam que muitas das otimizações de fotografia e vídeo ficam por conta dos recursos de inteligência artificial integrados nos smartphones. A gente vai entrar numa era onde os dispositivos de linha média e linha média premium vão adotar os sensores de 50 megapixels como padrão e vão respaldar muitas das melhorias na inteligência artificial. Por isso a importância do Snapdragon 8 Gen 3 como processador desse dispositivo, trabalhando com uma grande quantidade de RAM, trabalhando com uma unidade de armazenamento de alta velocidade, tudo isso para ter essa potência bruta para trabalhar com os recursos de melhorias de qualidade de fotos através da inteligência artificial. Como bônus, o Poco F7 Pro conta com uma câmera frontal de 20 megapixels, o que está um pouco acima da média em relação aos seus concorrentes de preço e dentro do segmento de linha média Premium. Se bem que o Poco F7 Ultra é linha média Premium Master Blaster. Mas eu falo dele em outro momento. Também vou gravar o vídeo de 5 pontos positivos e 5 pontos negativos sobre o dispositivo. Então, fica de olho nos resultados dessas câmeras do F7 Pro, porque elas podem entregar resultados bem interessantes e acima da média dentro da sua faixa de preço. Vai dar uma olhada em reviews de produtores de conteúdo especializados em fotografia e vídeo. Vai ver o feedback dos usuários nas plataformas de redes sociais e nos fóruns especializados, e aí você vai ter a melhor impressão possível sobre este aspecto que é muito valorizado entre os consumidores. Se tem uma coisa que o usuário médio de tecnologia está fazendo com seus smartphones é registrar fotos. E neste aspecto, o Poco F7 Pro tem tudo para agradar aos usuários, até mesmo os usuários mais exigentes. O quarto motivo que conta a favor do Poco F7 Pro, na verdade, é um combo. É a bateria e a longevidade do dispositivo. Falando primeiro da bateria, são 6.000 mAh. Finalmente temos um smartphone Android em 2025 com 6.000 mAh de bateria. Eu que disse no final do ano passado que o padrão para os smartphones top de linha premium para a bateria seria de 6.000 mAh para cima e os dispositivos de linha média ou intermediários ficariam com uma bateria padrão de 5.000 mAh, mas o mercado levou pelo menos 4 meses para mostrar que eu tinha razão e não fazer com que eu passasse de mentiroso para vocês. Então, não apenas essa bateria maior, mas também os recursos que a Xiaomi colocou nesse dispositivo da Poco para poder gerenciar melhor a bateria. A gente também deve levar em consideração que nós estamos falando de um smartphone que conta com um processador potente e que vai trabalhar com recursos de inteligência artificial. Logo, uma bateria de 5.000 mAh poderia ser insuficiente para esse dispositivo, então está mais do que justificado ter uma bateria maior nesse telefone. E sobre a longevidade do dispositivo, ele chega ao mercado com o Android 15 com a capa de personalização da Xiaomi, a HyperOS 2.0. Ele já chega devidamente atualizado em termos de software e com o hardware que ele tem, a perspectiva de atualização é muito interessante. A gente deve pensar que esse smartphone deve receber pelo menos 4 atualizações de versões do Android, sem falar nas atualizações de segurança que ficam por conta da Xiaomi. Então, se você está pensando em um dispositivo a médio e longo prazos, você pode apostar o seu dinheiro no Poco F7 Pro, porque ele vai durar muito com você. Bom, depende de como é o seu perfil de uso também. Os usuários mais exigentes talvez queiram a longevidade de marcas concorrentes que estão entregando impressionantes 8 anos de atualizações no Android. Uma hora eu falo sobre isso nesse canal de vídeos, mas por enquanto eu vou para o último motivo pelo qual você deve considerar a compra do Poco F7 Pro já no próximo segmento.
E o quinto e último motivo para você considerar a compra do Poco F7 Pro é o seu preço sugerido. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esse smartphone não foi lançado no Brasil e a gente não tem preço sugerido para ele no nosso mercado. A gente tem que esperar que a DL Eletrônicos se pronuncie sobre o assunto para a gente ter uma ideia de quanto vai custar a brincadeira. Mas lá fora, no mercado internacional, ele está na casa dos 600 euros, 599 euros para o mercado europeu. Colocando os impostos em cima e todas as questões alfandegárias e tarifárias, esse smartphone ainda custa menos do que vários dos seus concorrentes de hardware, levando em consideração que neste momento a gente tem o Snapdragon 8 Gen 3 como o processador padrão para aquele smartphone que não é o Premium Master Blaster, ele é um top de linha. E aí, para muitos, o Poco F7 Pro deixa de ser um intermediário premium para ser um top de linha de toda a regra, mas custando bem menos do que os seus concorrentes. Ele custa pelo menos 100, 150 euros a menos do que concorrentes de marcas mais populares e mais conhecidas. Então, muitos consideram, e eu concordo com a opinião desses muitos, que o Poco F7 Pro vai ser mesmo um dos smartphones mais procurados de 2025 por conta de sua excelente relação custo-benefício. É mais uma vez a Xiaomi entregando uma fórmula de sucesso, uma fórmula que funcionou para a marca principal até ela se tornar uma marca top de linha e que continua com a marca Poco, que essa sim sempre prezou pela relação custo-benefício desde o primeiro Pocophone F1. Mas bem sabemos que nenhum dispositivo de tecnologia é perfeito. Daqui a algum tempo, e eu vou vincular um vídeo ao outro, eu vou publicar o conteúdo falando sobre os 5 pontos que você deve ficar de olho se você é um usuário um pouco mais exigente e precavido, que talvez apontem para uma não compra do Poco F7 Pro. Para alguns perfis, esse smartphone não é a melhor escolha, mas para vários outros, eu entendo que esse dispositivo tem a fórmula do sucesso, ele tem vários acertos integrados nas especificações técnicas no conceito geral, na própria ideia que a Xiaomi tem em construir um ecossistema de produtos em torno do HyperOS. Eu entendo que o Poco F7 Pro vai ser uma pedra fundamental para que essa filosofia dê certo, mas, obviamente, a gente tem alguns pontos negativos a falar sobre ele, mas isso fica para um próximo vídeo. Espero ter ajudado, por enquanto, aquelas pessoas que estão em dúvidas ou se sentem motivadas a comprar o dispositivo, e para mais, acesse o targethd.net, porque todos os dias temos conteúdos de tecnologia por lá. Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe esse vídeo. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.